e o versículo 36 é a Tabita, mais conhecida como Dorcas. E o instrumento que nós vamos usar nós vamos falar com respeito à agulha. A agulha é o primeiro instrumento que nós vamos trabalhar hoje. Aí você vai falar assim, eu vim para esse chá, falaram que é o mover de Deus. Agora só estudo bíblico. Cadê aquele mover de vaso indo para lá e para cá? Cadê? Calma. 9h36. Ora, ela deixou registrado ali onde a gente vai trabalhar, tá bom? 9h36. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Essa mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo lavado, colocaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo Pedro que estava ali, enviando-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. Levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas estavam de pé, chorando, mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu seus olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe sua mão, levantou, chamando os santos e as viúvas, e apresentou viva. Glória a Deus, glória a Jesus. Nesse instrumento que nós vamos trabalhar é a agulha. A agulha fala para a gente sobre unir tecido, remendar, colocar junto. E nós vamos trabalhar na vida dela enquanto era o ofício dela. Ela era viúva e ela ajudava as mulheres da região, por conta que muitos iam a trabalho de navio, e muitos se perdiam lá, entravam em guerra, entravam em confusão, e muitos não voltavam. E as mulheres ficavam todas na beira da praia lá, esperando na hora que o marido fosse voltar. E foi aonde ela percebeu que elas precisavam de algo que conseguisse consolá-las, algo que precisasse para com que elas pudessem retomar a sua vida. Então foi aonde ela começou a ensiná-las e fazendo junto com elas, unindo os tecidos, fazendo as costuras. E aqui nós vamos ver aqui que as viúvas muito gratas chegaram e mostraram: olha o que ela nos ensinou, olha o que ela fez para nós, olha como ela era dedicada, olha como ela fazia. Você acompanhou a leitura, foi poucos versículos, e nós vemos o tanto quanto é importante nós temos a empatia e olhar o outro com um olhar sensível a saber o que ele está precisando. Eu ter uma agulha na mão não quer dizer que eu sou excelente no que eu faço. Eu ter uma agulha na mão é porque eu tenho um desejo de ajudar. Quem tem uma agulha aqui hoje, na bolsa? Não, eu estou falando fisicamente, não é espiritualmente, não. Quem tem uma agulha na bolsa aqui agora? A gente nunca pensa em trazer uma agulha para a igreja. Mas se já aconteceu com você, de você estar comigo já. Está regendo lá e o zíper, puf, abre. E aí você faz o quê? Você finge que não vê? Tem que ter uma amiga que tem uma agulha. Tem que ter uma amiga que tem uma agulha. Aqueles suportezinhos que você compra na Shopee ou na loja de R$1, isso é super importante. É um kit de sobrevivência para a mulher. E essa mulher tinha esse desejo de olhar para o outro e falar: será que o botão dela está firme? Será? Será que a cintura dela está bem ajustada ou eu posso folgar? Porque ela tinha um olhar sensível para aquela pessoa quando ela se aproximava dela. E quando ela viu aquele monte de mulher naquela mesma situação, Deus levantou ela com grande autoridade para ensinar enquanto costurava, ensinar a lidar com a situação
quer seja de o marido voltando ou o marido nunca mais voltando. Tem detalhes que o Senhor quer lidar conosco hoje, colocar na nossa mão agulhas apropriadas. Tem agulha de costura, tem agulha de crochê, tem agulha de tricô, tem agulha de crochê brande, tem agulha para várias coisas. Então não se limite achando, eu não sei costurar, então não é comigo. Não é isso. Tem agulha de todo tipo. E o Senhor quer colocar na sua mão instrumentos apropriados para ser um canal de bênção na minha vida, não, na vida do outro. Não é eu ter uma agulha para todas as minhas ocasiões. Eu tenho uma agulha para isso, uma agulha para aquilo. Não, eu tenho uma agulha sim, mas as agulhas que eu tenho é para ser um canal para a vida do outro. E eu tenho que ter esse olhar sensível. E agora nós encontramos ela com essa dificuldade de ter ficado doente e faleceu. E quem sentiu mais a perda dela? As mulheres. O tanto quanto nós vamos ser importantes na vida do outro ao ponto de eu ficar desesperada a pedir um milagre. O tanto quanto você é importante na vida do outro porque você tinha a agulha apropriada na hora certa. Quando a pessoa fala assim, eu vou sair da rota dos ventos. E a gente fala, vá com Deus. Ou a gente vai ficar, meu Deus, era tão bom quando tinha aquela agulha aqui. O tanto quanto a gente deixou marcas nos projetos que são colocados na nossa mão. Qual é o nível que você se entrega para deixar marcas? Porque estar junto é uma coisa. Costurando, é compartilhando propósitos. Porque Deus tem feito coisas na minha vida e na vida dela diferentes. E às vezes eu não passei pelo que ela passou e vice-versa. E às vezes quando eu sento para conversar com ela, eu recebo de Deus diretrizes. E às vezes eu fico com medo até, né? Vai que ela vai pegar a agulha do tricô e ficar tricotando no status. Tudo que eu contei para ela. Então eu fico com medo. Não, acho que melhor não contar. E às vezes você perde a oportunidade de receber de Deus. Então qual é o caminho? Oração. Ore pedindo a Deus que levante mulheres com agulhas apropriadas para unir propósito. Unir propósito. Não vai tricotando com qualquer uma, porque você vai se frustrar. Você vai se frustrar e vai dizer assim, eu não pensei que era assim, eu via de longe, era tão maravilhoso ver aquelas irmãs do chá. Quando eu entrei lá não era nada disso. Vai se frustrar se você vir com um propósito diferente do que o Senhor te chamou. Não é simplesmente para aparecer na foto de cada encontro. É ter uma verdadeira entrega. Entender para que você foi chamada. E cada um de nós temos essa dificuldade em olhar para o outro. E agora nós estamos olhando para a pastora Elaine. Qual é a agulha que ela está precisando agora? Qual é a agulha que ela está precisando nesse momento? A agulha de crochê, que vai tecer um grande projeto. Um grande projeto. Começa pequenininho com uma simples correntinha. Mas o Senhor vai trazer desse pequeno projeto. É uma grande rede. Pensa numa rede de crochê que o Senhor vai fazer. Mas ela vai conseguir fazer isso sozinha? Não. Se cada um pegar um quadradinho, vocês já viram esse projeto de crochê, né? No Instagram tem umas crocheteiras que você fala assim, meu Deus, isso não é de Deus não. A mulher não tem vida. O negócio dela é só crochê. É só crochê. Cada uma tem o seu modo, o seu aperto, o seu jeito de laçar, a sua cor preferida. Cada uma tem o seu particular, mas isso não quer dizer que ela não vai unir um pedacinho contigo. Rebai. Remanda sobre que me indarrai. Ele está chamando as crocheteiras para juntar com ela. Rabadacebrai. Remiebre súria. Não fica achando só porque você não manuseia bem a agulha. Você sabe fazer crochê? Sabe fazer crochê? Aí.
Ela não sabe. Tem alguém que é professor de crochê aqui, por favor? Não tem ninguém? Jesus amado. Então, é só uma analogia, tá? Por favor, não tem ninguém aqui. É só uma analogia. Você não precisa disso, né? Você já tem compromisso demais para poder sentar, para aprender a fazer crochê. Mas não deixa de ser uma terapia. Quem faz, gosta. Então, não pensa que porque você não manuseia bem uma agulha, não vai conseguir chegar no final. Não é isso. Quando você começa, a tendência é você falar assim, não dou conta não, olha como está frouxo, olha como está isso, como está aquilo. Mas é o Senhor quem vai lapidar ao aperto no tempo certo para construir, unindo os propósitos. Mas para isso precisa de mãos, muitas mãos. Muitas mãos, não adianta você tentar fazer sozinha, porque você vai começar e você vai se frustrar e não vai conseguir. E o Senhor hoje coloca no seu coração procurar essas verdadeiras mulheres com agulha, porque não tem como você pegar a agulha dela, você tem que usar a sua agulha, com a sua agulha, com a sua agulha, com a sua agulha, cada um com a sua agulha, cada um com a sua linha, fazendo os seus pedacinhos, depois vai juntar todos os propósitos para fazer. Aqui nós vamos avançando aqui para o segundo instrumento, a pedra. A pedra, no livro de Juízes, no capítulo 9, 53, ela vai trazer para nós essa mulher, uma mulher que não tem nem nome. Não tem nem nome. Não ficou nada registrado, só registrou o momento. E uma certa mulher atirou um pedaço de mó sobre a cabeça de Abimeleque e o seu crânio se quebrou. Aqui nós estamos vendo esse segundo instrumento como uma pedra. A pedra de mó era a pedra que usava para poder fazer a farinha. Eles colocavam aqueles grãos do trigo e moíam com aquela pedra. E toda casa tinha uma pedra de mó. Toda casa tinha. Era talvez como hoje todo mundo tem máquina de lavar. Mais ou menos assim. Ninguém fica sem. Porque eles dependiam para poder assar o pão, para pegar o trigo e fazer a farinha. Então tinha alguém parado ali sempre fazendo aquela rota. Era uma pedra redonda, tinha um buraco no meio, e ela era encaixada ali. Jogavam o grão, eles girando, e aquela pedra era grossa e dura, de forma que ela prensava o trigo e ele saía por uma cavidade e ali ficava ali a farinha. Em todos os lugares encontrava-se dessa pedra. Essa é o instrumento de justiça que nós estamos trabalhando como o segundo instrumento. Nós já trabalhamos com as mãos que seguram a agulha, agora as mãos que seguram a pedra da justiça, o instrumento de justiça. Porque o Senhor, Ele vai fazer conosco, cada um toma a sua parte, no tanto quanto precisa, em especial, amada, aqui dentro desse tema, Abimeleque era um homem muito mau. Ele não era endemoniado, ele que entrava no demônio. Era mais ou menos assim. Você vê como ele era ruim. Ele era ruim ao ponto dele ter coragem de matar os seus 70 irmãos. Ele queria assumir o controle e conseguiu fazer isso, de matar os seus 70 irmãos. Ele era filho de uma mulher. Gideão era o seu pai. E o Gideão tinha mulheres. E então, os irmãos dele ficariam como se para ele disputar. E ele falou, não, eu não quero essa disputa não. Eu vou resolver isso do meu jeito. Então, ele oprimiu o povo. Depois que essa notícia surgiu, ele foi atropelando todo mundo. Durante 3 anos, ele oprimiu demais o povo. E o povo temia o nome dele. E agora nós encontramos essa mulher que não tem nome, aqui nessas condições de também sendo oprimida. E nesse tema em questão, ele havia perseguindo, tacando fogo
e queimando tudo que estava pela frente, porque ele queria dominar. E ele então arrumou uma confusão com o povo de Siquém. E ali o povo de Siquém entrou na batalha para poder resolver essa situação que eles estavam vivendo. E esse povo correu e entrou todo mundo na fortaleza. Nessa fortaleza era um lugar alto, onde todos conseguiam se abrigar. Na primeira fortaleza ele conseguiu queimar. Pegou todas as árvores que ele conseguiu, chamou o povo, faz o que eu fizer. E o povo fazia. Vamos levar. E pegava toda aquela madeira e foram lá e tacaram fogo na fortaleza e morreu todo mundo. E ele continuou avançando, vamos para a próxima fortaleza e vamos assumir o controle também. Quando ele foi fazer isso, o povo se abrigou. Quando o povo estava lá em cima, Deus usou essa mulher. Deus usou essa mulher porque ela, no desespero, muita gente ali, agora que vai ser, ele vem embaixo com a porta, forçando a porta com a madeira, querendo tacar fogo na fortaleza. O que nós vamos fazer? Ela só deu uma olhadinha assim e mirou. Foi lá dentro e pegou ali aquela pedra de mó que não era tão leve. Ela pegou e mirou. Vou pegar minha toalha. Mirou e jogou a pedra. E a pedra caiu em cima da cabeça de Abimeleque. Ela acertou e rachou o crânio dele, mas ele ficou ali só com traumatismo craniano, não morreu. Ele não morreu. E aí ele ficou desesperado, com a cabeça rachada, falando, pelo amor de Deus, quem fez isso? Ele olhou, viu a mulher, foi eu. E aí ele olhou e falou, não, eu não aceito morrer por causa da mão de uma mulher, por favor, enfia uma espada em mim aqui, que eu não quero morrer na mão de mulher nenhuma. Mas Deus usou aquela mulher e a pedra como instrumento de justiça. Deus fez e ainda faz. Ele é o mesmo. Não fica achando que você é uma pessoa que não tem ninguém do seu lado. Não fica achando que você está sozinha nessa peleja. O inimigo pode até tentar. O inimigo pode até esbravejar, rosnar, mostrar os seus dentes. Mas tem um Deus que se levanta como um instrumento de justiça na sua vida. Ele põe na tua mão a pedra do instrumento de justiça, e você vai ser usada, vai ser usada para tirar esse opressor que vem sobre a sua casa. O inimigo vem rondando lá, dizendo que vai acabar com tudo, dizendo que vai acabar com o seu casamento, dizendo que vai acabar com a sua vida financeira, que o seu ministério vai virar pó. É o que ele está dizendo. Mas o que eu vou dizer, o que Deus falou está falado, o que o inimigo falou está falido, porque Deus já se levantou em seu favor. Ele trouxe a rota dos ventos aqui hoje para dizer para você que o eu sou está com você. Ele põe na sua mão uma pedra específica. É com a autoridade de Deus que você vai dizer, na minha casa não. Olha aqui, foi eu que joguei a pedra, não vou correr não. Olha aqui, sou eu que joguei a pedra. Racha o crânio desse inimigo opressor que tem tentado sugar as suas forças, as suas energias. Você sente as suas energias se esvaindo assim, você pensa assim, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Não, o Senhor está dizendo, não vai morrer. Ele levanta você com grande autoridade lá dentro da sua casa. O seu marido é o sacerdote, mas você é a coluna. Você é a coluna. Você pode já chegar hoje mesmo e falar lá para os seus filhos, olha, o Senhor mudou a minha história hoje. O Senhor mudou a minha história. Eu vou fazer 2 aniversários agora. Um na minha data de nascimento e um dia que o Senhor restaurou as minhas forças. Porque o Senhor vai restaurar a minha força, a minha saúde, o meu equilíbrio emocional. O Senhor está mostrando que você está com uma fraqueza muito grande no seu emocional, porque você está sendo tão atacada, como Abimeleque fazia com o povo, oprimia, e o povo já estava sem força, ao ponto de entregar os pontos. Mas o Senhor se levantou como justiça sobre esse povo e levantou essa mulher com autoridade. E ali, aquela pedra foi suficiente
E o Senhor fala para mim e para você: até quando você vai aceitar Abimeleque na sua casa? Até quando você vai suportar essas ameaças de Abimeleque? Não aceite isso. Você foi chamada para vencer. O que você vai fazer? Sozinha não aguenta? Junta alguém. Vai para a campanha das 3 da manhã, que lá tem queima de carroça. Oh, glória! Glória a Jesus. O Senhor tem feito coisas grandes na nossa vida quando a gente consegue entender o chamado de Deus. Que chamado é esse? O Senhor quer que nós sejamos mulheres para contagiar outras mulheres. Como que nós vamos curar alguém se nós estamos mais para lá do que para cá? O Senhor quer levantar pessoas que vão assumir o nosso lugar. Nós vamos jubilar. E como é que nós vamos deixar a cadeira vazia? Não. Lógico que a gente vai jubilar lá depois que Jesus arrebatar a igreja, né, gente? Não vou falar a idade, não. Jesus vai arrebatar a igreja, não vai ter, vou dar esse gostinho para ficar velha, não. Jesus não vai deixar. Quantos dizem isso comigo? Amém? Amém. Amém? Não, esse povo não quer ficar velho, viu? E Deus é fiel. Ele vai colocar pessoas no nosso lugar. Não pensa que você vai ficar labutando na obra sempre, sempre. Não, você vai jubilar. Outras vão sentar no seu lugar e elas vão olhar e vão lembrar. Eu lembro como que a pastora fazia. Ela não está mais aqui, ela está em outro campo, mas eu lembro como ela fazia. Mulheres que trabalham aqui, que vão ser enviadas para outros lugares, vão ter a sua voz. Gente, não é assim. Gente, vamos logo. É assim que ela faz, não é? Ela é desse jeito. É desse jeito. Elas vão ter a sua voz. Agora, você acha que elas vão conseguir segurar alguma coisa se você falar assim, vai indo porque eu não estou conseguindo. Vai indo porque eu não estou conseguindo. Você acha que elas vão conseguir absorver alguma coisa se você estiver assim? Não. Por isso ele trouxe hoje estar com elas aqui. Porque ele quer restaurar sua força. Restaurar tudo que o inimigo quer sugar. O Senhor quer restaurar porque ele quer fazer mulheres fortes através de você. Então você precisa estar bem. Precisa estar bem. No equilíbrio. Não pode. O Senhor não quer. Isso não é só para você. É para todas nós. Em especial a sua vida. Vamos caminhando aqui para o próximo instrumento, que está lá no livro de João 12. A palavra vai falar aqui sobre Maria, que derramou o vaso de alabastro. Você era pequena. A pastora Thelma me socorreu na sexta-feira. Glória a Deus. Meu Deus. Ajuda nós. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram ali uma ceia e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de um unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos. E a casa se encheu com o cheiro do unguento. Então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que havia de trair, por que não se vendeu esse unguento por 300 denários? E não se deu aos pobres? Então disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e carregava o que era colocado nela. Disse-lhe Jesus, deixa sozinha, para o dia do meu sepultamento o tenho guardado. Porque os pobres sempre tens convosco, mas a mim nem sempre me tens. Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali e eles foram, não por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Amém. Glória a Jesus. Aqui nós vamos encontrar essa mulher que está colocando profeticamente tudo o que ela queria
talvez até sem entender, mas profeticamente ela entrou devagar, sem chamar a atenção. Marta já estava lá, Lázaro também, ela chegou por trás. Ali naquela época, a cultura deles não era uma mesa que nem a nossa, alta. Eram mesas baixinhas, ao ponto deles ficarem todos sentados com a almofada, com as pernas para trás. Então, talvez você vá ver diferente nos desenhos, nos filmes, mas na cultura, a mesa era uma mesa baixinha e eles ficavam sentados assim. E foi aonde possibilitou Maria chegar por trás e agarrar ali com os pés de Jesus, com o seu vaso, derramou o nardo puro. Derramou com todo amor, sem entender o tanto quanto isso era profético. Jesus mostrou isso depois, quando alguém reclamou. O que é isso? Gastamos esse negócio tão caro no pé. No pé, o pé pega poeira, o pé isso, aquilo. Nós vamos ver no livro de Lucas 7 também, quando é falado sobre esse modo de receber Jesus. Jesus fala, quando eu cheguei, ninguém fez nada. E ela foi a única. E ela fez isso com um olhar profético. Ela fez isso para o meu coração estar seguro de que todos vão ver publicamente que está sendo preparado. E o Senhor está falando conosco através desse vaso. É um ato profético. E nós precisamos fazer como ela. Nardo puro. Nardo puro fala de sem. Pensei que era porque a nossa igreja é chia, né? Nardo puro sem mistura. Fala de uma entrega total. E é o que esse instrumento nos convida. Esse instrumento nos convida a gente não vir, como foi falado, com expectativa do outro. Deise vai estar lá. Vai ser profundo. Elisete vai chamar a gente para passear. A Eliane vai chamar a gente para... A Ingrid vai entregar tudo. Eu vou nesse chá, não falto. Expectativa no outro. O Senhor não quer isso. Quando nós entregamos para Ele a nossa vida, nós temos que ter a expectativa nele. Porque Ele nos comissionou, Ele nos chamou e Ele derramou sobre nós. Então nós já carregamos. Agora, o nível que você tem, aí já é com você, não é com Ele. Porque quanto mais você busca, mais você recebe. Ah, mas eu não vou ficar buscando muito não, senão eu começo a ver coisa que eu não quero ver. Tem um monte de gente assim. Um monte de gente assim, não, eu sei que eu tenho um dom. Se eu começar a orar, meu Deus. Mas se o Senhor te chamou, Ele garante. Se Ele colocou, não vou nem colocar assim, não. Vou tirar esse si aqui. O Senhor te chamou, Ele garante. Quando Ele usa a sua vida, é porque você é a pessoa que está disponível naquela hora. Pode ter passado na fila assim, aí tá a irmã ali, Deus quer usar a vida dela, mas ela tá ali, ó, preocupada ali com o arroz, que ficou lá na panela, né? Ficou preocupada lá com aquilo lá, e a outra, aí passou a pessoa, daí chega a próxima que tá mais perto, aí ela abaixa a cabeça e fala, ai Jesus, eu não, usa outro. Quem nunca? Quem nunca fez isso? Passa por ela, o Senhor está procurando um lugar para derramar, para socorrer alguém. É tudo de uma verdadeira entrega. E nós estamos aqui sendo um canal de Deus, disponível para ser usado. E o Senhor está tratando conosco nesses 3 instrumentos, que nós possamos hoje entender que Deus quer usar nossas mãos, as mãos para um propósito maior. Pastor Elane,
O tudo que Deus tem visto foi falado para você diretamente na semana. A gente nem vai entrar nesse contexto que era um particular seu, mas você já entendeu qual que é o propósito. O Senhor já te comissionou, o Senhor já te levantou, agora falta você fazer a sua parte. Se você continuar desse jeito, sinto muito em dizer, o Senhor está procurando pessoas, viu? Deus não vai parar a obra porque é bonita, não. Entendeu? Não estou dizendo que você está desse jeito. Não é isso. O que o Senhor está pedindo é uma verdadeira entrega. Entrega enquanto vaso de Deus, não enquanto pastor. Entrega enquanto Ele te chamou. O Senhor tirou você lá de trás das malhadas. Foi ou não foi? Quando Ele te chamou, você nem acreditou que seria para ser pastora. Você falou, eu não. O Senhor te tirou de um lugar que você não imaginava que um dia alguém ia te encontrar lá. E hoje, Ele te levanta como uma líder. Uma líder não é na congregação, é líder de um campo. Então, você precisa entender isso, que é o modo dele fazer. Vai dando os apertão, mas ele não deixa de pingar o óleo para poder girar, viu? Ele não deixa. Ele está te ensinando, está colocando mulheres capacitadas para te ajudar com isso. Tá bom? Deus em Cristo abençoe a sua vida. Nós vamos terminando agora. Vamos orar, vamos colocar sobre os pés.